Você já parou pra pensar que tudo que você vê na internet é falso? Você para pra pensar assim, cara, será que essas pessoas aí no dia a dia no Instagram, elas estão postando isso, elas estão falando isso? É a verdadeira opinião delas ou é só uma maneira de pisar em ovos? Você acha que a gente criar um canal dark aqui no YouTube e não expor a nossa face já não seria uma forma de sair um pouco dessa pressão social de não poder falar a verdade, de falar o que a gente pensa? Não só falar a verdade, mas falar o que você pensa sobre algum assunto. Você chegar lá e dar a sua opinião nua e crua. Hoje, a falta de liberdade de expressão que a gente vive vai além do judiciário, ela vai na pressão social. Hoje as pessoas acham que pensam com a própria cabeça, elas acham que elas têm opinião própria. Mas muitas vezes elas seguem cartilhas já prontas da internet por agentes táticos, né? Que são pessoas pagas para disseminarem certas opiniões. E hoje meio que a internet se tornou apenas isso, é só guerra de narrativa. O que acontece? Ali pro início dos anos 2010 a 2012, que teve aquele boom da época do fim do mundo, quem pegou essa época vai lembrar, essa época teve o filme 2012 ali, né? E a gente tinha um boom começou as redes sociais a bombar, o Facebook, né? Foi a melhor época das redes sociais que teve, foi a época do Facebook. Entre 2012 a 2016 eu botaria assim, né? Depois de lá foi só ladeira abaixo. O Instagram chegou a bombar um pouquinho ali no início, ali quando o Zuckerberg tentou comprar o Snapchat, não conseguiu. Quando ele começou a instalar esse mod de stories 24 horas, eu já sabia que isso ia virar uma bagunça, porque eu sabia o que ia acontecer, né? Porque como eu já trabalhava com internet, eu já sabia o que podia acontecer com isso. Então, assim, a gente pegou muita época que ainda funcionava as coisas no dia a dia, por exemplo, na época de escola, quando você queria criar um fake, assim, de rede social pra fazer alguma estratégia, pra stalkear alguém, esse tipo de coisa, ainda era muito novo. Poucas pessoas tinham essa malícia naquela época. Então, só quem tinha uma cabeça boa, uma certa inteligência, uma sagacidade, conseguia sobressair nessa época. Então, por isso que eu falo que essa época, o jogo era muito mais igual, cara. Porque se você fosse minimamente safo, se você quisesse muito querer, por exemplo, pegar mulher, se destacar em alguma área, você conseguia. Você tinha mais espaço pra jogar. Hoje em dia tá muito complicado, cara. Hoje tá uma briga de foice no escuro do caramba, a internet tá muito complicado, é guerra de narrativa o tempo todo. As pessoas, você não sabe se elas estão falando a verdade, se estão falando alguma coisa implantada. Por isso que o canal Dark ele virou a nossa solução. Seria um portal onde a gente pudesse falar a verdade sem expor a nossa cara, pra gente não sofrer nenhuma retaliação. A gente no dia a dia já sofre retaliação, né? No trabalho, seja com negociações, com projetos, a gente já sofre retaliação de pessoas invejosas. Imagine na internet você botando na cara e expondo essas opiniões, assim, falando verdade principalmente, né, que incomodam. Então, basicamente, essa virou a nossa única forma de expor, né, opiniões até a gente poder sair do país, né. Eu ainda tenho alguns projetos aqui em andamento no Brasil, eu pretendo sair daqui a um tempo. Aí sim eu vou poder botar a cara, vou poder aparecer, aí todo mundo vai entender o contexto que eu tô falando e de por que muitos produtores de conteúdo saíram, né, em determinado tempo. Como a gente tem muito a perder, a gente tem muito em jogo, a gente não pode se expor assim de qualquer forma, entendeu? Em prol de uma comunidade. A gente simplesmente isso aqui é poder expressar a nossa verdade aqui e coisas que não precisam de filtro, basicamente. E as pessoas vivem uma mentira 24 horas por dia. Então, assim, você sabe também diferenciar quando a pessoa é muito instagramável de uma pessoa real, entendeu? Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldades. E muitas são reclamonas, outras são positivistas. Você tem que saber filtrar um pouco aí essas informações. Mas, cara, o mundo virou um metaverso, né, cara? Há muito tempo a gente vive um metaverso. Então a gente tem que saber lidar com essas informações e saber filtrar. Basicamente é isso a proposta, né? A minha sorte é que muito do meu trabalho é passado pessoalmente, né? Eu presto consultoria, eu presto vários serviços, então eu consigo falar pessoalmente com as pessoas. Aí eu me abro, eu falo o que eu tenho que falar. Aí eu posso falar coisas que não são politicamente corretas. Aí as pessoas se amarram, né, cara? Que eu falo a verdade, não tem por que mentir. Às vezes eu jogo contra o meu próprio negócio muitas vezes, mas em prol da verdade, isso aí as pessoas sabem admitir que, pô, o cara tá falando a verdade, o cara não tem medo de expor uma verdade ali. Muitas vezes eu deixo de faturar em cima do cliente pra falar a verdade. Olha, isso aqui não tá bom pra você, não faz isso, não é legal, sai fora disso aqui, pô, isso aqui é interessante. Só de você falar a verdade pras pessoas, as pessoas estão tão acostumadas a ouvir abobrinha, que as pessoas ficam, caraca, mano, olha esse cara, não sei o que. Pô, as pessoas ficam lisonjeadas, elas te agradecem, entendeu? Elas sabem diferenciar, elas sabem que tá vendo uma verdade de você. Então isso é muito legal, esse reconhecimento das pessoas no geral, porque em um mundo de mentiras, de muita falácia, você simplesmente ser lá realista ali, você ter conhecimento, claro, você precisa de ter conteúdo também pra passar, não adianta você só querer falar as coisas, você tem que saber, você tem que estudar um pouco de tudo, você tem que saber dominar o seu contexto ali pra você poder falar, né? Aí sim você vai poder ajudar as pessoas de verdade. Então as pessoas são sempre gratas, cara, você vai falar a verdade, você fazer um serviço bem feito, cara, é o melhor tipo de marketing possível, pessoal, seja pra negócio. Então eu sempre aposto nisso e futuramente eu pretendo sim, né, levantar outro tipo de trabalho aqui nas redes sociais, como o YouTube, como eu nunca tinha feito antes, né? Já fiz quando na época que eu jogava jogos, Point Blank, CSGO, CS, quer dizer, o CS da antiga 1.6, já fiz gameplay, já participei de canais grandes, jogando, em lives, já participei de outras maneiras, não como produtor, né, mas já participando assim, com os principais produtores de conteúdo, né, Resident Evil 4 também. Então assim, eu cresci muito nessa época, né, desse boom dos canais de jogos, então eu participei de muitos deles, comecei jogando com eles, digamos assim, eu participava dos clãs dos grupos, né, então eu sempre tava ali.
Então, agora, como produtor de conteúdo, de fato, eu vou poder falar um pouco melhor abertamente sobre coisas do passado, coisas que mudaram, trazer relatos muito importantes aqui para a comunidade, né? E pretendo fazer isso em breve, né? Quando eu tiver um pouco mais de tempo para trabalhar o conteúdo aqui, de criar os tópicos, eu vou estar deixando disponível aqui para vocês.